Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Monteiro, uma apaixonada por histórias de fantasia, aventura e ficção juvenil. É um prazer enorme ser sua curadora oficial aqui no canal Locra. Que tal embarcarmos juntos para o mundo de Atelfen, onde deuses e monstros ganham vida? Capítulo 4. Não sirvo para ser um toureiro. Parte 1. Sete acordou com a luz do amanhecer filtrando-se pelas cortinas, mas não se deu ao trabalho de se mover. Ficou ali, encarando o teto com o ar pensativo de quem acredita que o universo está pregando alguma peça. Mais um dia espetacular no paraíso. Murmurou para si mesmo, com um toque de sarcasmo que era quase reconfortante. O som do relógio na sala de estar que ecoava pelo dormitório parecia zombar de sua imobilidade, enquanto o calor brando da lareira apenas destacava o contraste entre o conforto físico e o tumulto interno. Ele suspirou, virando a cabeça para o lado, como se mudar de ângulo pudesse trazer clareza às lembranças que pareciam flutuar em uma névoa. Nada. Apenas o brilho discreto de um anel prateado em seu dedo indicador, que parecia brilhar mais do que deveria na luz pálida do quarto. Sete levantou a mão, observando como se esperasse que ele começasse a falar. Mas o anel permaneceu em silêncio, e a sensação de vazio persistiu. Quando decidiu finalmente levantar, suas pernas quase não obedeceram, como se seu corpo estivesse conspirando contra ele. Seu corpo ainda estava se recuperando, as feridas a um espirro de serem abertas. Caminhou com passos cautelosos até o banheiro. Era um espaço elegante demais, quase intimidador, decorado com porcelana impecável e torneiras de obsidiana. Sete fez uma careta. Quem precisa de luxo quando tudo dentro de você está caindo aos pedaços? Ele leu a placa na parede com uma risada curta. As toalhas secam sozinhas. Sabonetes e shampoos se reabastecem automaticamente. A água ajusta-se à temperatura ideal para cada usuário. Que bom, pensou. Pelo menos alguma coisa funcionava sem complicações. Foi então que notou a tesoura sobre a pia. Antes que pudesse racionalizar, a pegou e começou a cortar o próprio cabelo. Não estava certo do porquê. Talvez fosse uma tentativa de controle em meio ao caos. Quando os fios finalmente pararam de cair, ele olhou para o espelho, mas não para conferir o resultado. Sete preferia não saber. O banho quente ajudou a acalmar sua mente, mesmo que por alguns instantes. Ele vestiu as roupas deixadas sobre a cama, calças escuras, camiseta cinza com emblema de Atelfen e botas robustas. Valor, sabedoria, lealdade, diziam as palavras bordadas, mas para ele, o bordado parecia zombar de suas próprias inseguranças. Subindo as escadas para a sala principal, os passos ecoaram em um espaço que cheirava a livros antigos e couro polido. Tudo parecia meticulosamente organizado, exceto ele. Ao abrir a porta, deu de cara com Emília, que estava prestes a bater. Ela era uma visão, o tipo de pessoa que parecia ter uma resposta para tudo, mesmo que ainda estivesse criando as perguntas. Vestindo uma jaqueta jeans gasta, botas práticas e um gorro cinza com besouro bordado, ela parecia tão preparada quanto intrigante. Achei que você fosse dormir o dia inteiro, disse ela, com um sorriso que parecia aquecer até o lugar mais gelado do coração de Sete. Ele coçou a cabeça, desviando o olhar como se tentasse parecer despreocupado. Pensei em tentar, mas o teto não quis cooperar. Sempre pode tentar uma conversa com ele mais tarde. Ela inclinou a cabeça para o lado, o tom brincalhão escondendo uma preocupação genuína. Vim te escoltar até o refeitório. É perigoso sair sozinho. Sabe como os gremlins adoram caras mal-humorados antes do café da manhã. Sete soltou uma risada baixa, que soou mais verdadeira do que ele esperava. Ao lado dela, até seus dias mais cinzentos pareciam ter algum sentido. Enquanto caminhavam, Emília reparou no cabelo dele, agora curto e desalinhado. Você cortou o cabelo. Estava precisando, murmurou Sete, passando a mão pela cabeça. Ela sorriu. Ficou bom. Meio rebelde, mas combina com você. Obrigado. Gosto do seu gorro. Ele apontou com a cabeça, tentando disfarçar o leve rubor nas bochechas. Era do meu irmão. A voz dela ficou mais suave, o toque no gorro quase reverente. Ele se foi há alguns anos. Agora, é como se ele estivesse comigo. Sete a olhou de soslaio, notando a sombra de dor escondida em suas palavras. Era algo que ele entendia muito bem. Deve ser bom ter algo dele, algo que te lembre das partes boas. Respondeu Emília, com um sorriso melancólico. Mas também é um lembrete de que nem tudo que você ama fica. O silêncio que seguiu foi cheio de significado.
Era algo que Seth nunca conseguia colocar em palavras, mas que parecia estar sempre lá, uma presença invisível em sua vida. Você sabe que pode me contar, não sabe? O que estiver te preocupando, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Ela deu de ombros, hesitante. Às vezes, é difícil. Nem todo mundo entende o que é carregar memórias vivas. Seth não respondeu. Em vez disso, continuou caminhando ao lado dela, tentando ignorar o peso no próprio peito. Afinal, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é apenas estar ali. E naquele momento, isso era o suficiente para ambos. Enquanto o vale despertava em uma sinfonia de luz e vida, Seth caminhava ao lado de Emília, sentindo o calor do sol atravessar as copas das árvores e o vento suave bagunçar seu cabelo. Havia algo na presença dela, na forma como ela andava ereta e decidida, que o fazia sentir-se menos como um fracassado e mais como, bem, alguém que poderia ser útil no fim das contas. Então, Seth, já decidiu o que vai fazer hoje? Perguntou Emília, seu tom carregado com uma mistura perfeita de sarcasmo afiado e uma genuína curiosidade que o desarmava. Ainda não. Tô pensando em começar com o café da manhã, depois, talvez, conversar com o teto. Respondeu ele, tentando não tropeçar nas próprias palavras. Seu jeito despretensioso escondia o turbilhão de emoções que a proximidade de Emília trazia. Ao chegarem ao vilarejo, o movimento era sutil, como se o mundo estivesse acordando devagar. Lojas levantavam portas rangentes, outras permaneciam fechadas, enquanto a luz dourada revelava rostos sonolentos e gestos apressados. Mas foi o grupo junto ao monólito negro que chamou a atenção de Seth. Eles estavam cercados por mapas, diagramas e debates que soavam tão urgentes quanto uma partida final de videogame. Ele não pôde evitar sentir uma pontada de inveja. Essas pessoas sabiam exatamente onde pertenciam e o que precisavam fazer. Já ele, nem tanto. Não olha muito, ou vão achar que você quer entrar na discussão. A voz de Emília veio acompanhada de um leve empurrão no ombro, firme o suficiente para puxá-lo de volta à realidade. Como assim? Por quê? Eles parecem legais, respondeu Seth, franzindo o ceño enquanto dava uma última olhada no grupo de jovens animados ao redor do monólito. Emília suspirou como quem explicava o óbvio para uma criança. Ela se inclinou na direção dele, sua voz reduzida a um sussurro conspiratório. Eles são filhos da deusa da mídia e do deus da tecnologia e da internet. Então, legais não é bem a palavra que eu usaria. Peculiares talvez seja mais preciso. Seth ergueu uma sobrancelha, visivelmente intrigado. Peculiares tipo, como? Eles falam por emojis? Ou são do tipo que corrige gramática nos comentários de posts? Emília conteve uma risada e deu outro empurrão no ombro dele, desta vez um pouco mais leve, como quem tentava desviar de pensamentos incômodos. Por um momento, sua mente se desviou para uma pergunta que vinha rondando sua cabeça. Será que Seth já havia recuperado as memórias? Ele parecia tão natural, tão confortável em sua própria pele. Bem, o quanto alguém podia parecer confortável sendo Seth, que ela quase acreditava que sim. Mas algo no olhar dele, na maneira despretensiosa como brincava com tudo ao redor, a fazia duvidar. Ele realmente não lembrava de nada? Ou estava escondendo alguma coisa? Emília sacudiu a cabeça, afastando as dúvidas. Não era o momento para interrogações ou conclusões precipitadas. Provavelmente, ela só estava imaginando coisas por passar tempo demais perto dos outros semideuses e suas teorias mirabolantes. Afinal, havia um limite para o quanto ela podia aguentar debates sobre linhas temporais divergentes ou evidências empíricas de uma conspiração divina. Ela respirou fundo e tentou focar no presente. Seth, claro, não parecia nem um pouco perturbado, sua atenção já voltada para qualquer coisa que pudesse distraí-lo. Ele tinha aquele jeito irritante, mas de alguma forma reconfortante, de fazer tudo parecer menos complicado do que realmente era. Apenas sorria e acene. Sorria e acene. E, pelo amor dos deuses, evite muito contato visual. Por quê? O que acontece se eu olhar? Perguntou ele, agora deliberadamente provocador. Você já ouviu o termo cancelado? Bem, com eles, é bem literal. Você pode acabar se sentindo como um meme que ninguém quer mais compartilhar. Ela o encarou por um momento, um sorriso brincando em seus lábios. Confie em mim, Seth. Isso não é uma batalha que você está preparado para enfrentar. Ele riu baixinho, mas obedeceu, acenando para o grupo de maneira descontraída e exagerada, como se fosse um político em campanha. E aí, galera? Tudo tranquilo? Sussurrou para Emília. Assim tá bom ou já fui cancelado?
Ela revirou os olhos, mas o canto da boca ainda tremia com um sorriso. Sério, Sete, murmurou, enquanto voltavam a andar. Se você acabar se envolvendo com eles, vou fingir que nunca te conheci. Relaxa. Ele piscou para ela com um sorriso travesso, deixando-a com a impressão de que, memórias ou não, Sete com toda certeza poderia ser um desastre ambulante. No refeitório, os aromas acolhedores de pão fresco e café quente abraçaram Sete como um velho amigo. O espaço era amplo e organizado com um sistema claro. 6 mesas longas, cada uma com uma cor vibrante, como se representassem facções. No centro, uma chama ardia em meio a pedras negras, sua dança hipnotizante refletindo nas inscrições douradas ao redor. Sete sabia que aquilo deveria ter um significado importante, mas, honestamente, seu estômago roncando era mais urgente. Azul, rosa, cinza, vermelho, verde e amarelo. Ok, e onde senta o time? Não faço a menor ideia do que tô fazendo aqui. Murmurou ele, observando as mesas parcialmente ocupadas. Talvez no teto, se não parar com os comentários idiotas. Emília revirou os olhos, mas havia um pequeno sorriso escondido ali. Sete foi conduzido à mesa do dormitório amarelo, onde 2 jovens já ocupavam seus lugares, cada um carregando uma presença tão magnética que era impossível ignorar. Eles emanavam um misto de mistério e intensidade, deixando Sete dividido entre desconforto e uma estranha sensação de pertencimento. O primeiro, um jovem adulto de 27 anos, tinha longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo por um elástico vermelho, como se até mesmo seus detalhes mais simples contassem uma história. Sua pele carregava um tom avermelhado, e seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade quase selvagem, como os olhos de um tigre siberiano. Cicatrizes e queimaduras marcavam seus braços e rosto. Uma delas, profunda e tortuosa, ia da testa ao queixo, moldando seus lábios numa expressão sombria, quase indomável. Ele vestia uma regata amarela e óculos redondos que, estranhamente, contrastavam com sua aura feroz, conferindo-lhe um toque sofisticado. A outra, uma jovem de 23 anos, parecia feita de luz e fofura. Seus cabelos louro-brancos caíam em cascatas suaves, emoldurando um rosto tão delicado quanto marcante. Sua pele pálida parecia quase etérea, destacada pelo vibrante tom cereja dos lábios e pelo azul glacial dos olhos, que analisavam o mundo com uma atenção quase implacável. Sob o olho esquerdo, uma cicatriz fina falava de um episódio recente, enquanto no lado direito de seu pescoço uma tatuagem de pássaros em voo descia até a clavícula, como se carregasse promessas de liberdade. Seu estilo despretensioso, uma blusa com decote em V sobre uma camiseta laranja desbotada, parecia escolhê-la, e não o contrário, acentuando sua natureza despreocupada. Quando foi que vocês voltaram? Nem vi vocês com os Sebas. Emília foi direto ao ponto, como sempre. Sete, por outro lado, estava tentando decidir se deveria cumprimentá-los ou apenas esperar que a terra o engolisse. Ah, desculpa. Educação, né? Emília piscou, dando aquele sorriso que parecia dizer: tenho tudo sob controle, mesmo que eu não tenha. Ele pode se sentar aqui? A mesa cinza tá meio deprimente. A garota loira sorriu, um gesto tão acolhedor que fez Sete sentir como se tivesse sido aceito em um clube exclusivo. Ele sentou-se, ainda se perguntando o que exatamente estava fazendo ali, mas com a sensação crescente de que, pela primeira vez em muito tempo, ele queria descobrir. Certamente. Respondeu ela, num tom ligeiramente pomposo, mas inegavelmente caloroso, com um sotaque britânico que carregava um misto de autoridade e graça natural. E não ligue para o rabugento ali. Ele só acordou, digamos, um pouco Christian demais hoje. 7. Esses são Christian Reis, filho de Lug, e Olivia Black, filha de Odin, anunciou Emília com a precisão de quem apresenta peças num tabuleiro de xadrez. Sua teatralidade era sutil, mas eficaz. Chris, Liv, este é Sete. Christian mal levantou os olhos do livro que estudava, mas o fez com a intensidade de alguém que enxerga além do que os olhos permitem. Depois, voltou à leitura, seus dedos absortos folheando as páginas com cuidado meticuloso. E sim, ele está bem, Chris. As feridas na perna já estão quase fechadas. Do jeito que ele se recupera, em poucos dias estará andando normalmente. Agora, o rosto. Emília lançou um sorriso malicioso para Sete. Ah, esse vai demorar meses, quem sabe anos para ficar apresentável. Sete arqueou uma sobrancelha, respondendo com um sorriso torto de quem reconhece uma provocação de longe. Mas quando ela mencionou dentes, ele levou a mão à boca instintivamente, tateando como se quisesse confirmar que todos ainda estavam no lugar. 7. O Chris reimplantou seu braço,
e a Liv fez o antídoto para o veneno que estava no seu corpo. Você devia estar agradecido, disse Emília, dando de ombros. Christian, notando o olhar avaliativo de Seth, fechou o livro com um leve estalo. Ele pausou antes de falar, como se medisse cada palavra. Sua voz, quando veio, era baixa, mas carregada de uma força que parecia ecoar na sala. Há 9 anos, sobrevivia a uma tempestade de chamas, ele disse, quase num sussurro, enquanto segurava uma xícara de café. A cicatriz em seu rosto parecia pulsar com a lembrança. Minha pele foi queimada, e esta cicatriz foi um presente de um psicopata descontrolado. Seth notou algo nos olhos de Christian, um reflexo de dor antiga que ele preferia manter enterrada. Antes que pudesse dizer algo, Emília se inclinou em sua direção, sussurrando. Sabe, o Chris é meio que um telepata, disse ela, com um brilho travesso no olhar. Seth ficou tão surpreso que sua boca abriu sem querer. Emília desabou em risos. Do outro lado da mesa, Olivia observava tudo com aquele olhar perspicaz, que parecia enxergar não só as pessoas, mas suas intenções. Seu sorriso era suave, mas carregava uma energia inquieta. Sente-se, Seth, disse ela, gesticulando para uma cadeira próxima. Antes que ele pudesse reagir, Emília o empurrou para o lugar, afastando-se logo em seguida, sempre com aquele ar de quem estava 2 passos à frente de todos. Enquanto Seth se acomodava, Olivia tomou um gole de chá e voltou-se para ele com um brilho de curiosidade nos olhos. Então, Seth, como tem sido? Ouvi dizer que você não lembra nada sobre quem era antes disso tudo. Ele deu uma risada nervosa, desviando o olhar. É complicado, respondeu, torcendo para que a conversa parasse por ali. Mas Olivia não era do tipo que deixava um mistério passar. Ela o estudou como se ele fosse um quebra-cabeça particularmente intrigante, e seus olhos brilharam de um jeito que deixou Seth ainda mais desconfortável. Sem memória e já metido em encrenca, hein? Acho que você se encaixa perfeitamente aqui, disse ela, com um sorriso divertido. Ao longe, Emília continuava sua discussão com o ar, mordendo uma maçã com determinação. Seth teve a impressão de que, por mais peculiar que aquele grupo fosse, ele estava exatamente onde deveria estar. Deve ser estranho, não saber quem você é ou de onde veio. Olivia observou, sua voz suave, mas com aquele tom de curiosidade que parecia impossível ignorar. Seth começou a mexer nos dedos, desviando o olhar como quem tenta se esconder de uma pergunta incômoda. Mas estou me adaptando, eu acho. Sua resposta saiu hesitante, quase como um pedido de desculpas. Christian, sentado ao lado, sorriu de forma quase paternal, o tipo de sorriso que só alguém que já navegou por tempestades poderia oferecer. Você vai se adaptar mais rápido do que imagina. Ele ajeitou os óculos na ponta do nariz, encarando Seth com um olhar sereno. Não percebe? Está em casa. Este é o único lugar seguro para gente como nós. No início, parece um labirinto cheio de armadilhas. Mas, com o tempo, tudo começa a fazer sentido. E antes que perceba, vai estar enfrentando um minotauro em Miami Beach. Seth não conseguiu evitar um sorriso. A confiança tranquila de Christian era quase contagiante. Valeu, Christian. Ele olhou para o homem mais velho, com genuína gratidão. Agradeço por tudo que fez por mim. E, desculpa se pareci meio indelicado antes. É só que, é muita coisa para digerir. Relaxa. Christian fez um gesto despreocupado com a mão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu entendo. Nesse momento, Olivia se inclinou sobre a mesa, um sorriso malicioso brincando nos lábios, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo que mudaria tudo. Seth, não leve o Chris tão a sério assim. Sua voz caiu para um tom de conspiração, e ela ergueu a taça em um brinde silencioso. Ele tem toda essa pose de misterioso e frio, mas, por dentro, é só um coração de manteiga. Essa fachada de durão é só para manter a galera distante. Está errada, disse Christian sem sequer levantar os olhos, mas havia um pequeno sorriso no canto de sua boca, quase imperceptível. Seth olhou ao redor. O ambiente parecia mais relaxado agora, e ninguém mais estava encarando-o como antes. A tensão inicial parecia ter evaporado, mas Olivia percebeu a confusão em seu rosto e se inclinou ainda mais, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo da sala. Eles não estavam olhando para você. Era para a Amy. Ela pegou uma fatia de pizza de abacaxi com calabresa, mordendo como se fosse a coisa mais comum e mais deliciosa do mundo no café da manhã. Amy? Seth repetiu, ainda mais confuso. Emília. Olivia deu de ombros, como se isso explicasse tudo.
Ela é conselheira-chefe, sabia? E nunca faz questão de acompanhar novatos. Muito menos de rir daquele jeito. Na verdade, isso nunca aconteceu antes. Seth franziu o senho, sentindo-se ainda mais deslocado. Então por que ela fez isso comigo? Olivia sorriu como alguém que sabia mais do que estava disposta a dizer. Todo mundo percebeu, Seth. Sua voz estava cheia de implicância, mas seus olhos brilhavam de diversão. Isso começou quando você apareceu. De alguma forma, você está mexendo com a cabeça dela. Seth ficou boquiaberto, sem saber o que responder, e Olivia aproveitou o momento de confusão para dar outro gole no chá. Espera, você está lendo meus pensamentos? Ele finalmente perguntou, sua expressão incrédula. Olivia deu de ombros, como se fosse algo trivial. Com habilidade, eu diria. Seu sorriso era cúmplice. Não sou tão boa quanto Chris, mas dá pro gasto. A curiosidade o venceu, e ele não conseguiu evitar perguntar. Um dos seus poderes? Você tem outros? Quais são os outros? O sorriso de Olivia se alargou, e um brilho travesso surgiu em seus olhos. Além da telepatia, pensamento rápido. Entendo e aprendo coisas em segundos. Também me dou bem com feitiçaria, especialmente runas. Seth desviou o olhar para os biscoitos amanteigados à sua frente, fixando-se neles como se fossem a única coisa que importava no universo. Ele desejou com todas as forças que sua mente estivesse completamente fechada. A última coisa que queria era pensar em algo constrangedor e ser flagrado por Olivia. De repente, Olivia arregalou os olhos e inclinou-se mais para a mesa, como se tivesse acabado de descobrir a oitava maravilha do mundo. Como você fez isso? Perguntou, a voz dançando entre surpresa e uma empolgação quase infantil. Seth piscou, confuso, com o rosto meio franzido. Isso o quê? Respondeu, em um tom que misturava genuína curiosidade com aquele toque característico de sarcasmo que parecia natural nele. Olivia apoiou os cotovelos na mesa, o sorriso torto crescendo. Não consigo ler sua mente, disse ela, como se acabasse de tropeçar em um enigma fascinante. Foi tão fácil assim? Você tem ideia do quanto isso é raro? Christian, ao lado deles, soltou um suspiro pesado e fechou o livro com um estalo. Christian, ao lado deles, soltou um suspiro pesado e fechou o livro com um estalo. E lá vamos nós, murmurou, com a paciência de quem já presenciou situações parecidas vezes demais. Eu não sei como fiz isso. Seth gaguejou, ainda mais perdido, parecendo desconfortável com a súbita tensão. Só pensei, seria ótimo se vocês não pudessem bisbilhotar meus pensamentos. Olivia bateu as mãos na mesa com um estrondo que fez vários olharem na direção deles. Incrível! Escudo mental. É assim que vou chamar. Ela estreitou os olhos, como se analisasse Seth sob um microscópio imaginário. Mas espera, isso não é coisa de filhos de Poseidon? Ou seria Netuno? Não importa. Suas mãos gesticulavam rápido enquanto ela falava. A questão é, se você tem um poder ativo, tem que ter outro. Todo semideus tem 2 ativos e uns passivos. Então, Seth, parabéns. Você acabou de se inscrever no treinamento intensivo para descobrir quem diabos você é. Seth começou a protestar, mas antes que pudesse formar uma frase completa, algo inesperado distraiu. Uma bandeja de madeira deslizou pelo ar e pousou suavemente diante dele. Nela, um banquete que parecia ter saído diretamente das festas olímpicas. Carne assada, legumes brilhantes, pudim cremoso e balas azedas? O que? Isso é normal? Murmurou Seth, sem saber se ria ou fugia. A comida aparece sozinha, explicou Emília, que surgiu ao lado dele, parecendo um híbrido entre professora dedicada e estrategista astuta. Tudo o que você precisa fazer é pensar no que deseja. Só não tente pedir álcool, porque aí a magia recusa. Olivia e Christian trocaram olhares cúmplices e começaram a rir baixinho, como se soubessem exatamente o que Seth estava pensando, mesmo com o escudo mental. Ele, por outro lado, encarava a comida tentando processar o fato de que pensar em comida podia ser suficiente para convocar um banquete. Ele pegou um pedaço de rosbife, mas antes que pudesse provar qualquer coisa, o som de um estrondo ecoou pelo vale. O ruído foi tão intenso que os pratos chacoalharam nas mesas, e os semideuses mais experientes saltaram de seus lugares com uma prontidão alarmante. Seth congelou, os olhos arregalados. O que foi isso? Perguntou, a voz mais baixa do que ele esperava. Mas antes mesmo de virar para olhar, já sabia que não ia gostar da resposta.
E aí, gostou do episódio de hoje? Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, a magia nunca para, e eu já estou preparando algo ainda mais surpreendente para o próximo capítulo. Anota aí, quinta e domingo, às 12h30, sempre tem um novo mundo esperando por você. Não vai perder, né? Até a próxima e lembra, as melhores histórias sempre continuam aqui no Locra.